Agora, oficialmente, 18 horas, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, agradecendo os nossos irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, podemos participar desse projeto das lives, né? E repito sempre, a minha ideia não é falar sobre a religião propriamente dita, mas falar sobre algumas coisas relacionadas à espiritualidade no nosso dia a dia, né? Com a experiência de 37 anos na área médica, eu posso dizer para vocês que uma coisa que a medicina enfrenta com muita frequência e atualmente muito mais é o chamado síndrome do pânico. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a síndrome do pânico e a espiritualidade, né? Como sempre, vamos começar pela definição clássica. O que seria síndrome do pânico? Normalmente é diagnosticado em pessoas que experimentam ataque de medo e pânico de maneira repentina e inesperada. Então, a pessoa de repente, ela se olha num lugar, se sente como se estivesse sendo atacada, começa a transpirar, começa a perder a noção de tudo, literalmente do nada, né? E esses episódios de síndrome do pânico são marcados por crises de ansiedade, coisa que não existe no nosso mundo de hoje, né? Não tem como, é mídia, é cobrança, é necessidade de vencer, é estar sempre adiante de tudo. Isso realmente cria em nós uma ansiedade muito complicada. E essas crises de ansiedade, por vezes quase que inexplicáveis, podem ser associadas a sintomas físicos semelhantes a um ataque cardíaco. Então não é incomum que se chegue no pronto-socorro alguém relatando um mal-estar, uma dor, uma falta de ar, um relato no braço, um enrijecimento. Na verdade, nada se pega realmente de concreto, e isso depois se coloca por um sintoma de ansiedade gerado pela síndrome do pânico. E um ataque de pânico implica no surgimento súbito de medo ou desconforto. Mais uma vez, é súbito, não é algo que a pessoa antevê, sabe que pode chegar aquilo, né? Então, são intensos os sintomas físicos e emocionais. Então, como é que a pessoa começa a se comportar de um modo geral? Uma dor ou desconforto no tórax, uma dor, aquele aperto que a pessoa não tinha nada, de repente não sabe explicar, em detrimento disso desenvolve uma taquicardia muito forte, formigamento, começa a formigar o corpo, a boca, tremores, boca seca e, como consequência nesse contexto, tonturas, muitas vezes chegando até a desmaios. E quando volta uma consciência, medo de morrer, parece que todos que estão ali estão compondo para que ela vá morrer, falta de ar, visão embaçada, dificuldade para engolir, enfim, a sensação de irrealidade. Então são essas as coisas que normalmente o excesso de ansiedade, composto pelo dia a dia, infelizmente a nossa juventude e uma boa faixa de idade etária também passa por esse processo. E uma das principais causas do ataque de pânico descrito pela ciência, nós vamos falar em espiritualidade, mas primeiro tem que entender o que a ciência diz disso, né? É a ansiedade, sendo comum a pessoa apresentar algum transtorno ansioso de base, ou seja, algum trauma, em algum momento da vida, na infância, na adolescência, ou mesmo que esteja ocorrendo, ocorreu um trauma, que a gente chama um trauma ansioso de base. Isso não identificado no momento, uma rejeição, às vezes até rejeição intrauterina, uma rejeição pelo pai, pela mãe, uma palavra dita errada, alguma coisa criou um transtorno a nível psicológico. E isso, se não tratado, se não detectado, vai piorando ao longo do tempo, principalmente sem nenhum tratamento realizado. Que a pessoa vai achando que é ela, que não é bem isso, deixa para lá, eu acho que eu não entendi direito, porém aquilo é algo que está intrínseco, e isso vai aprofundando a cada dia, a cada dia. E quando uma pessoa tem o primeiro sintoma do pânico, é algo devastador. A pessoa normal, de repente, ela se acha que o mundo acabou, que ela não consegue respirar e não tem motivo nenhum que bloqueie a sua respiração, mas para ela não consegue respirar, ela acha que ela vai morrer, tudo está trabalhando para isso. Então, sensações físicas muito fortes, chegando literalmente a pensar, pessoas que se despedem, eu vou morrer, literalmente estou indo embora, né? Por isso que ocorre, entra um desespero,
E a partir daí começa a desenvolver um medo de ficar sozinho, procurando pessoas de confiança como base de apoio, né? E a partir desse momento, ela se sentiu agredida, com medo, então procura alguém. Começa a dependência de outras pessoas, sempre naquela expectativa. A desculpa é, se acontecer algo, como é que eu faço? Tem alguém aqui ao meu lado, alguém tem que me ajudar, alguém tem que me socorrer, desenvolvendo uma outra pessoa literalmente como uma muleta de apoio. E começa a atribuir, isso aconteceu muito, e eu como terapeuta agora acompanho bastante, as pessoas começam a atribuir segurança a algum tipo de espaço. Muitas pessoas pós a pandemia não conseguem sair de casa, tem pavor de sair de casa, criou-se algo intrínseco nela, um medo, uma ansiedade tão grande que as pessoas não conseguem sair de casa, né? E ela começa a atribuir, então, se eu não sair de casa, estarei protegido. E nessa hora começa a aprisionar, gerando uma dependência, porque a pessoa passa a não confiar mais nela, ou seja, ela não tem mais a confiança de sair de casa, não se sentir mais segura e perder totalmente o controle. Aí, com essas sensações que aparecem do nada, gera uma grande insegurança. Aí o que ocorre? Ela passa a ir, quando realmente chega num momento, né, que ela está apavorada, aí sim, começa a procurar vários médicos, várias especialidades, e ocorre o que é? Faz um monte de exames e realmente não detecta nada. E aqui é algo que a gente fala em algumas aulas, né? Uma coisa é uma doença patológica detectada pela medicina normal. E como o problema não é uma medicina, é um problema da espiritualidade, tem que ser tratado pela espiritualidade. A medicina propriamente dita realmente não vai conseguir fazer nada. E eu digo para vocês, não é comum o paciente chega no consultório, começa a relatar algumas coisas, o médico faz uma anamnese rápida, começa hoje em dia se trabalha muito com o processo de exames, né? Então o médico vai lá, pede alguns exames de sangue para avaliar alguns parâmetros, pede um raio-x, não acontece, deu negativo. Aí, por incrível que pareça, eu até brinco, parece que as pessoas querem ficar doentes. A pessoa fica irada. Como que eu não tenho nada? Óbvio, ela tem um sintoma que não está sendo detectado. Aí a partir daí começa, se você faz ultrassom, tomografia, e as coisas vão e literalmente não dá nada fisicamente, porque o problema não é físico, o problema é espiritual. Vou até relatar aqui um caso para vocês, que a gente fala também bastante na aula, o fato de uma pessoa normal, de repente ela começa a relatar falta de ar, ela começa a perder a cor, ela começa a tossir, emagrecer de uma forma muito intensa, não querer comer, e segue esse processo. Vai ao médico, faz todos os exames e literalmente nada apresenta. O médico, se ele não tiver uma visão um pouco mais ampla, literalmente ele não sabe o que fazer, né? Então ele vai tratando, vai dando paliativos, né? E o que ocorre? Se a pessoa tiver um obsessor, nesse caso que a gente detectou, literalmente era um obsessor, que ele tinha morrido com problema pulmonar, obsidiando alguém que relatava os sintomas que ele tinha quando aqui estava, né? Uma vez detectado, foi separado e a pessoa se recuperou prontamente. Então é mais ou menos isso. Quando a doença não é física, não há o que a medicina fazer propriamente dito. Mas o que ocorre é que chega lá e fala, como doutor, como eu não tenho nada, né? E quanto mais ela fala, ó, se eu vou falar, tem uma falta de ar, eu começo a tremer, eu transpiro, será que eu estou ficando louca? Aí passamos para um grau um pouco pior. Então ela sente algo e o médico está dizendo que ela não tem, então ela começa a achar que ela está ficando louca. Então é uma sensação de estar enlouquecendo. E o caminho começa, um tratamento demora várias vezes, essa classificação de começar a ser tratada, identificar a ansiedade pela ciência, até que chegue na parte espiritual. Então passou por todos os médicos, fez todos os exames, não tem nada e os sintomas continuam acontecendo. Algumas pessoas procuram uma ajuda na parte espiritual e leva-se um tempo, né? Dependendo, até um tempo muito grande, porque pessoas às vezes não acreditam que existe esse outro lado, até que a pessoa se conscientize de que realmente o problema não é material. E primeiro deve aceitar do que se trata para aceitar o tratamento. Primeiro tratamento, com certeza a prioridade é a medicina convencional. Em isso não funcionando, eu acho que cabe a nós sempre procurar um outro caminho.
Daí vai ao psiquiatra, começa uma medicação que revoga normalmente os sintomas e acaba pelos ajustes dos neurotransmissores. Então é normalmente que o pessoal fala de faixa preta, né? A tarja preta, a medicação de tarja preta, que desliga o paciente por atuação bioquímica, né? Neurotransmissores são os moduladores que dá a nós o controle de mundo interno e externo, que nos dá a percepção ao nosso redor. Então a medicação faz o quê? Para que você não entre naquele pânico, você perde o contato com o mundo exterior. Mesmo sem sintoma, sempre existirá um certo receio de que volte o sintoma. Então às vezes a pessoa começa a se medicar, começa a acreditar bastante na medicação, o tratamento está caminhando de uma forma, mas sempre existe aquele receio, né? Será realmente que isso não ocorre? E a ciência comprovou por estudos que essa patologia se instala por excesso de ansiedade, excesso de futuro, onde as pessoas sentem que podem e têm que controlar tudo. Então eu tenho que, enquanto adolescente, tirar as melhores notas, porque eu sou forçado pelo pai, eu tenho que ter determinada profissão. Então essa ansiedade, esse peso, vai se criando desde jovem, adolescente, até chegar numa idade madura. E para que isso ocorra, a pessoa sente que ela tem que controlar tudo. Mas num determinado momento a gente sabe que é inviável que se controle tudo. Algo foge ao controle. A ansiedade transborda, o cérebro, por não entender dessa forma, na forma insegura, uma grande instabilidade. Então aí você tem o ataque do pânico. O cérebro não interpreta, não consegue tratar com tudo isso. Às vezes ele entra nesse processo. Então ele tenta controlar tudo como uma forma de resolver o problema. Então tem uma autocobrança muito forte, né? As pessoas nos dias de hoje, quem trabalha assim, eu tenho recentemente em casa, minha filha trabalha com vendas, a cobrança é muito forte, mas não necessariamente vendas, né? Tudo que se vai fazer, nós somos muito cobrados, né? Temos que ser o melhor, tem que sempre estar adiante. E essas pessoas, por muitas vezes, têm dificuldade de delegar. Então a pessoa que está contornando, e às vezes não consegue dividir alguma coisa, porque parece que ninguém vai fazer como ela faz, né? E a necessidade de tomar conta de tudo chega uma hora que não tem como. E isso acaba funcionando como um gatilho para o processo desse caminho. Mesmo assim, quem viveu no controle o mundo inteiro vai tentar, o tempo inteiro, vai tentar de todas as formas arrumar respostas racionais para não abrir mãos. Então ele vem daqui, de lá, ele vai sempre tentar um jeito para não abrir mão, não delegar e não assumir que ele realmente não pode, como ninguém pode tomar conta de tudo, exceto o nosso Pai lá de cima. E a cabeça vai dizer como fazer de forma racional. Racionalmente você pode traçar algumas coisas, mas o nosso contexto emocional, ele transcende. Então às vezes o coração dita regra, e nessa hora o pânico é total. Nesse momento, quando tomamos consciência do que está ocorrendo, é que se deve procurar relaxar, tomando essa consciência, deixar o controle e assumir o sentimento direcionado de fazer e aceitar que somos um ser humano normal. Realmente esse processo pode ocorrer, eu tenho que tentar acalmar, não posso tomar conta de tudo, vou fazer da melhor maneira aquilo que tiver ao meu alcance. Porque o ser humano normal, ele é vulnerável, como todos, e ele nunca vai controlar tudo. Que existem coisas que podem e não podem ser controladas de imediato, isso é característico, né? Sabemos que hoje vivemos uma vida mais agitada, estressante, mais ainda pelo excesso de informações das quais vêm de todos os lados, todos os caminhos, né? Principalmente a mídia eletrônica nos dias de hoje, uma corrida contra o tempo, para que tudo é para ontem. Isso gera o quê? Mais ansiedade. Não existe mais uma programação, tudo que nós temos é para ontem, né? E cada um de nós possui uma estrutura energética e espiritual, segundo o nosso padrão vibratório. Padrão vibratório esse que é composto de quê? Desde criança que nós somos, o contexto religioso, o contexto harmônico que nós vivemos social. Então cada um desenvolve um processo, um padrão vibratório por essa passagem encarnatória. Então o que ocorre? Essa estrutura energética, a integração entre o corpo e o espírito, vai determinar o grau de sensibilidade aos estímulos que levam à ansiedade excessiva. Então, alguns têm um controle maior, outros nem tanto.
passaram algumas experiências, outros não passaram, e esse equilíbrio entre o corpo e o espírito vai chegando, né, e vai controlando essa ansiedade. Aí nós chegamos a um ponto importante, que nós chegamos na mediunidade, né? Como já citamos em outros papos aqui, todos somos médiuns, cada um com um processo vibracional, com um nível de canalização e para alguns tipos de contato. Porém, chega os médiuns com a mediunidade mais aflorada, ou seja, ele está num nível vibracional e ainda não está trabalhando isso com estudo, com conhecimento, com responsabilidade. Então, isso torna-se canais abertos. E essa ansiedade, essas influências energéticas atuam de forma muito mais intensa. E aí, tudo que nós falamos até então de ciência, agora nós vamos colocar na parte da espiritualidade, né? Então a pessoa passou por todos os tratamentos, todos os exames, e realmente ou ele toma tarja preta, que em determinados momentos tira ele fora do ar, ou ele controla a ansiedade de alguma outra forma. E a espiritualidade atua fortemente nisso. Nós, médiuns, se não conhecemos e não controlamos a nossa mediunidade, o que ocorre? Influências energéticas espirituais, emanações fluídicas de obsessores, atuam fortemente em todos nós. Então, o nosso foco, a nossa fé e o nosso trabalho na nossa mediunidade é extremamente importante. Porque ocorre, se a medicina não detectou isso, é um processo de obsessão, então literalmente nós temos que tomar uma conta disso rapidamente, né? E quando o difundo espiritual, se não tratado, orientado, se torna verdadeiro joguete na influência de obsessores, aí ocorre muito que nós vemos com uma frequência bastante grande na nossa juventude de hoje, o vitimismo, né? Então, tudo é culpa do pai, ele não assume culpa de nada, não tem responsabilidade nenhuma, porque já são frequências mais baixas atuando literalmente sobre ele, provocando uma despersonalização. Então, às vezes, você conhece uma pessoa num determinado momento, criada por uma família em determinado padrão, de repente você olha e fala, não é a pessoa que eu conheço, o que está acontecendo? Então, essas influências de obsessores realmente atuam muito forte no dia a dia. Aí, nesse momento, o que ocorre? Quando você despersonaliza, você perde o seu controle e os obsessores atuam de forma muito forte, perdemos essa conexão com a Terra. É como se nós fugíssemos da nossa vida, nos tornando presas fáceis aos ataques que desenvolvem as crises do pânico. Então, o obsessor ele quer sempre descompensar. Uma família que tem um jovem com um problema de síndrome do pânico, uma pessoa de idade, sempre desenvolve um processo, está sempre preocupada, como é que será que ela está, eu não posso falar isso, eu não posso fazer aquilo, ela não pode ver isso. Isso, qual que é a ideia? Sempre desconcentrar, perder o foco, perder o equilíbrio. E é desse caminho que os obsessores nos atacam sempre. Então, essas pessoas que têm um processo, a mediunidade aberta, não têm o controle, são presas muito fáceis aos processos dos obsessores, que a partir daí desenvolve todos aqueles ciclos que nós citamos até agora, a parte que a ciência localiza, só que não tem um fundo físico. Então a medicina clássica não vai poder fazer nada. Então nós temos que ter, nós que trabalhamos com a espiritualidade, é sempre importante a gente ter uma visão bem mais clara do que isso. Por outro lado, um médium bem treinado e preparado não permite que esses episódios com controle e consciência. Então um médium que já tem um foco, consciência da sua mediunidade, já sabe o trabalho que ele tem que realizar e acompanha com estudos, com fé, com perseverança, com determinação, e atitude, fatalmente não ocorrerá esse tipo de processo, porque ele se mantém num padrão vibratório acima, porque tudo que nós fazemos a nível da espiritualidade é com o intuito de ampliar a nossa consciência, e um médium consciente da sua responsabilidade fatalmente não será atingido por isso e com consequência não o levará a uma conhecida síndrome do pânico, Aí vem a pergunta: por que espíritos desencarnados causariam essa ordem, essa desordem, A primeira pergunta seria: por que espíritos encarnados criam essa desordem?
que é o mais comum que a gente vê no dia a dia. Mas os desencarnados, nós sabemos que existem vários padrões vibratórios do outro lado, e nós temos diante desses padrões vibratórios, quando nós entramos em consonância com eles, fatalmente eles tomam conta disso. Então, primeiro que por sermos seres espirituais temporariamente encarnados, nosso cérebro recebe fortemente influência do espírito. Aí depende de nós. Se nós temos um foco, uma determinação, uma oração, um foco no Mestre Jesus, na nossa crença cristã, nos caminhos que temos que seguir, realmente eles podem tentar, mas nós temos a nosso estágio vibracional, que na espiritualidade fala-se muito como luz, né? Nós temos a luz, mas na verdade essa luz se projeta por uma questão de consciência. Então, quando nós temos consciência e dominamos, literalmente nós conseguimos evitar que esse processo ocorra, né? Os motivos da espiritualidade seriam os mais variados. Contratações, inimizades de vidas passadas, a gente sabe que isso existe, atração de energias negativas por manifestações da mediunidade. Então, de repente, uma pessoa que tem uma mediunidade não cuida e começa a frequentar lugares de baixa frequência, fatalmente acaba, vai para barzinho, vai para balada, bebe, e aí tem as tendências que isso nos leva e a coisa caminha por aí. Então, isso permite que exista uma atração, um baixo estado vibracional. Porém, quando tratamento espiritual, mesmo aquela pessoa que se trate espiritualmente, a pessoa tinha um problema, passou por todo um contexto científico médico, não conseguiu detectar, começou a ser tratado espiritualmente, mesmo esse tratamento, se não houver mudança de comportamento e pensamento nessas pessoas, fatalmente ela voltará a uma baixa frequência e fatalmente ocorrerá novamente com ela. Eu ainda estive conversando com um paciente ainda há pouco, e a gente fala sempre, que quando você vai fazer qualquer contexto, o caminho antigo continua lá. Nos compete mudar de caminho, mas ter a certeza de que hoje está lá. Se voltarmos a trilhar aquele caminho, fatalmente teremos a mesma resposta, Então, se você faz sempre a mesma coisa, a resposta será a mesma. Se você volta para um caminho, você sabe que não te levou a nada, fatalmente não te levará a nada na mesma sequência. Então, a pessoa que é tratada espiritualmente, ela tem que ser tratada e tem que se conscientizar de que ela tem que mudar pensamentos, palavras e atitudes. Que se ela voltar a vibrar da forma que ela estava, fatalmente ela cairá no mesmo problema anterior. Vendo-se do lado da medicina integralística, então esses terapeutas holísticos, eles classificam essa síndrome do pânico como uma descompensação vibratória. Fatalmente é uma forma diferente de dizer o mesmo que nós dissemos. Então, quando nós temos amor, fé, mantemos uma luz, uma frequência vibratória alta e não seremos atingidos por isso. E eles veem com uma série de sintomas associados, fisiológicos, psicológicos, espirituais, vibracionais, que associa o sistema nervoso e influencia o sistema endócrino e hormonal, desencadeiam todo o processo. Então, olha, a importância de um desequilíbrio energético, o que um obsessor pode fazer, Sintomas fisiológicos, dores, mal-estar, falta de ar, aquela sensação de que vai morrer, psicológico e espiritual, isso cria um estado vibracional que vai comprometer, inclusive, o sistema hormonal. Sem desprezar nenhuma das possíveis origens e causas, é um fato que precisa ser corajosamente enfrentado. Primeiro, por aquele que está com um problema. Segundo, entendido pela família e com um apoio geral. Passou pela medicina, não deu, não é por aí, vamos prioritariamente a medicina. Depois vamos verificar a parte da espiritualidade. Deve ser enfrentado com coragem por quem está com problema, é a família, Não só com os medicamentos, que é o primeiro processo, psicólogos, mas muito amor, desejo de transformação, consciência espiritual. Então vejam, é um processo que se desenvolve no contexto, ele precisa de que haja amor, paz, tratamento e espiritualidade atuando todos juntos. Num futuro muito próximo, quero crer, a humanidade conseguirá se ver como um ser multidimensional, não só como
o médico nos vê, né? Ele vê só aquela parte física, e já não é pouco, né? Mas multidimensionais, o corpo, a mente, o espírito e o emocional. Quando houver o controle, né, alguém que consiga entender isso num contexto de uma forma natural, com maturidade, sem preconceitos, né, porque se um médico começa a fazer muita citação sobre espiritualidade, ele começa a ser colocado em dúvida aquilo que ele faz, né, sem dogmas religiosos, não, porque a religião não permite isso ou aquilo, ou limitações, aí teremos o domínio total do ser, né? O modelo organizador biológico do qual nós viemos para esse plano, para passarmos nesse processo de reencarnação, né? Domínio de nós, nosso potencial para sermos felizes e saudáveis. Ok? Então, mais uma vez, nós conversamos sobre algo, espero que encaixe alguma coisa para vocês, para uma reflexão, e muitos vão realmente se enquadrar em tudo isso que a gente falou. Mas lembre-se, tratamento médico, psicológico, mas nunca deixemos a parte da espiritualidade de lado, ok? E assim, como sempre, estaremos encerrando o nosso bate-papo de hoje com uma oração, sempre agradecendo nossa Mãe Maria. E assim sendo, encerramos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Assim é, e assim para todo sempre será. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço a todos vocês que nos acompanham todas as terças-feiras, né? Que vocês tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, lembrando a grande importância do dia de amanhã, 200 anos de independência, né? É muito importante que nós preservemos os nossos valores, a nossa independência, a nossa liberdade e o foco maior, que nós somos e seremos sempre a pátria do Evangelho, a pátria escolhida pelo nosso Mestre Jesus para esse caminho. Gratidão, até a próxima terça.